Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, conforme prometido, na aula de hoje nós vamos iniciar um novo gênero textual. No caso, é o gênero notícia, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não acompanhe tanto, uns acompanhem mais que os outros. Eu, por exemplo, acompanho todo dia o noticiário, seja o noticiário impresso, ou seja o noticiário na televisão. Mas não é todo mundo que tem esse hábito, né? Porém, é muito importante a gente conhecer esse gênero, porque vocês vão ver que ele é bem parecido com outro gênero que vocês já produzem, que é o gênero narração. Então, quando a gente conta uma história, tem a mesma base da notícia, que também a gente está noticiando uma história. Tá? Só que daí tem que ser uma história real, né? Então, para iniciar, antes da gente ir para o material de vocês, nós vamos ter uma explicação sobre o gênero para ficar mais claro quais são os elementos que precisam estar presentes em uma notícia, tá? Então, toda vez que vocês forem produzir uma notícia ou forem interpretar uma notícia, vocês vão ter que observar se esses elementos estão presentes. Então, as características, né, do gênero notícia. A primeira delas, que vocês conhecem como título. Lembra que sempre eu coloco nas produções textuais, provavelmente o professor Ederson também colocava para vocês, que vocês tinham que colocar título no texto de vocês. E às vezes vai ter texto em que não é obrigatório ter um título, mas no caso da notícia é obrigatório. Só que leva um outro nome o título, leva o nome de manchete. Manchete. Quando vocês verem lá perguntando qual é a manchete da notícia, vocês já sabem que está se referindo ao título. Qual que é o título dessa notícia? E assim como o título, já que são a mesma coisa, a manchete, ela tem que ser feita de uma forma que ela vai atrair a atenção do leitor. Tá? Então tem que ser um título bem objetivo, uma manchete bem objetiva, que resuma aquilo que o leitor vai encontrar na notícia. Não é muito diferente do que acontece dos títulos dos textos de vocês. Por isso que eu falo que tem que ser um título criativo, porque senão não desperta a atenção. O cachorro, a casa, o caderno, não chama a atenção para assim você, nossa, que legal, quero saber mais sobre essa história. Então tem que ser um título bem chamativo. E no caso da notícia é obrigatório, tem que ser assim. O subtítulo ou linha fina, porque é conhecido das duas formas, mas principalmente como linha fina, na linguagem jornalística, e é por isso que daí a gente tem esse nome de manchete, não de título, tá, gente? Porque tem um tipo específico. Cada tipo textual vai chamar de uma forma alguns elementos que estão presentes no texto, mas no fim das contas, eles têm a mesma função. No caso da manchete, é dar o título para o texto. No caso da linha fina, é o subtítulo, ou seja, é para você complementar as informações do título. Então, assim, eu coloquei lá no meu título o resumo do que vai encontrar na minha notícia, mas eu quero dar mais um pouquinho de detalhes. Aí eu coloco na minha linha fina ou no meu subtítulo. Só que vejam que eu coloquei ali que não é obrigatório, porque não é mesmo, tá, gente? É só se vocês acharem que é necessário. Mas por que eu coloquei? Porque é uma característica da notícia e porque nas interpretações pode ser que surjam ali subtítulos, linhas finas para a gente analisar. E aí vocês precisam saber do que se trata, né? Depois que eu fiz a manchete, fiz a minha linha fina, se for a minha opção, aí eu vou ter o meu primeiro parágrafo, que recebe o nome de ou lead ou slide, tá? Então, lead, slide, significam a mesma coisa. Vem do inglês, lead, que dentre várias traduções, a gente pode considerar para o contexto da notícia a de primeiro, a de guia, o que vem à frente. Então, vejam que dá essa ideia que o lead ou slide, como preferirem, tem que é o quê? Resumir. Vejam que a notícia já está lá o resumo na manchete, depois na linha fina e agora no lead. Mas é assim, resumir tudo que a pessoa quer saber daquela notícia já no primeiro parágrafo.
Por exemplo, quando a gente vai fazer uma narração, a gente primeiro apresenta, contextualiza, depois apresenta, né? Tá apresentando ali os personagens, aí depois vai ter um conflito, então ocorreu algum problema, para que depois tenha o clímax, que vai ser aquele momento mais esperado, para depois a gente ter o desfecho, que é o final da história, tá? No caso da notícia, o que acontece? Quando surgiu a notícia, ela tinha como função passar o máximo de informações possíveis o mais rápido, porque as pessoas não tinham muito tempo para ficar lendo. Então, primeiro passava-se tudo que interessava para as pessoas, sem se importar se a pessoa ia terminar de ler ou não. E aí, se a pessoa se interessasse, o que ela fazia? Ela ia para o corpo da notícia, que aí lá sim tem detalhado como que aconteceu e o porquê que aquilo aconteceu. Então, para ser considerado um bom lead ou lead, precisa nesse primeiro parágrafo ter o que aconteceu. Então, você vai ter que responder essa pergunta. A gente chama das perguntas mágicas, perguntas necessárias no gênero notícia. Então, você tem que responder o que aconteceu, com quem que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Então, quem são essas pessoas que estão passando por qual situação, em que local em que elas estão passando por essa situação e em que momento, quando, em que data que isso aconteceu. Lembrando, gente, que notícia ela difere da reportagem, que também pertence a esse gênero jornalístico, só que por que difere? Por que ela é diferente da reportagem? Porque a notícia é hoje, amanhã a notícia já é velha, porque as situações vão mudando constantemente. Já a reportagem, que tem as mesmas características, ela difere por isso. Ela é diferente no sentido de que eu posso fazer uma reportagem sobre algo que aconteceu há 10 anos, por exemplo. Não tem problema, não precisa ser atual. No caso da notícia, não. A notícia tem que ser atual. É o que acabou de acontecer, eu estou noticiando. Então, por isso que eu preciso informar quando que aconteceu, a data em que isso aconteceu. E aí, eu vou descobrir mais detalhadamente, conforme eu já adiantei para vocês, ao longo da notícia, no corpo da notícia. Que daí já vai ser em um outro parágrafo. Aí, eu só trouxe por curiosidade o conceito de pirâmide invertida, porque às vezes quando vocês forem pesquisar sobre notícia, vai surgir isso, a pirâmide invertida. Aí o que acontece? Por que é pirâmide invertida? Porque quando a gente vê a pirâmide, a base dela, a sustentação dela, geralmente é o que está lá embaixo, né? E fica por último. Aí o que acontece? A gente inverte essa pirâmide, então essa base com o essencial de informação, o que sustenta, vai para cima, é primeiro, tá? Então, por isso que dá esse nome. Então, veja que tá ali o título, nem tá colocado aqui, no caso, o subtítulo ou a linha fina. Aí, depois a gente tem o primeiro parágrafo, que vocês já podem imaginar quando forem escrever notícia, que ele pode ser mais ou menos desse tamanho em relação ao corpo da notícia, que vai ser o segundo parágrafo de vocês. Então, ele é um pouquinho menor, mas ele tem que responder sempre a essas perguntas, só recapitulando. Com quem aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. E o corpo da notícia de vocês vai ter que detalhar como que aconteceu isso e por que aconteceu isso. Só que esse porquê é separado. Na foto aqui, ele está junto, mas ele é separado, tudo bem? Então, eu trouxe um exemplo de notícia para vocês observarem todos esses elementos que eu falei para vocês, tá? Uma notícia curta, não é uma notícia muito longa, que quando vocês tiverem que produzir, mais ou menos desse tamanho que vocês produzirão, tá? Então, vamos lá. O título, ou seja, na linguagem jornalística, a manchete é a seguinte: vacina para a Covid-19 tem 90% de sucesso em testes. Tá? Então, vejam que ele é bem objetivo. Ele está resumindo aquilo que a gente vai encontrar ao longo da notícia quando a gente for ler. Vocês vão ver, tá? Então, bem objetivo. Aí, depois, nessa notícia aqui, a gente tem o subtítulo ou a linha fina, tá? Então, a imunização será utilizada em São Paulo para uma fase de testes com 9.000 pessoas.
Então vejam que ele complementa, conforme eu disse para vocês, o título. Então o título está falando que essa vacina tem 90% de sucesso em testes e o subtítulo, a linha fina, complementa essa informação dizendo que a imunização, que no caso é a vacina, vai ser utilizada em São Paulo para uma fase de testes com 9.000 pessoas. Então complementa a informação que é essa função. Aí vocês vão ver um elemento que às vezes vocês vão ter que fazer nas produções textuais, mas quando estiver lá na frente, lá quando vocês forem prestar vestibular, é um elemento que vocês não utilizarão na hora da produção, que é o quê? A imagem. Mas a maioria das notícias a gente encontra, né, nos veículos de comunicação, a gente encontra uma imagem, tá? Que é para exemplificar, para retratar mesmo aquilo que está sendo noticiado, ok? Mas no caso, como eu disse, nas produções textuais, talvez aqui do material de vocês, talvez seja solicitado que vocês coloquem uma imagem, desenhem uma imagem, tá? Mas no caso da produção textual não será necessário. Aí depois a gente tem outro elemento que no caso também das nossas produções textuais a gente não vai usar, porém é importante a gente saber porque lá na frente é um elemento que a gente tem que ter conhecimento sobre, que é o quê? As referências. Então, a referência de quem é a foto foi disponibilizada pelo governo do estado de São Paulo, lembrando que a notícia é sobre essa região, né? A matéria, a notícia foi feita por quem? Por Camille Martinho. E em que dia? No dia 14 de junho de 2020, veja que tem a hora. Por quê? Como é uma notícia que foi extraída da internet, do site Metro 1, o que acontece? Ela pode ir atualizando essa notícia. Compreenderam? Então, assim, ela colocou essa notícia, ela escreveu e postou lá às 7 horas a notícia. Só que às 7h10 teve uma alteração em alguma informação. Aí a Camille Martinho pode ir lá e editar, tá? Como é uma edição online, isso é permitido. Agora, quando é impressa, não tem mais o que fazer, né? Você fez lá a matéria, apurou a matéria, ela sai daquela forma mesmo. Mas aqui na versão online é possível fazer isso. Tá? Então, por isso que é interessante observar essas informações. Feito isso, nós vamos para a notícia. E aí nós temos o nosso primeiro parágrafo, o nosso lead ou lead, que a gente vai encontrar as respostas àquelas perguntinhas, tá? Então, ó, mais de 90% das pessoas que receberam doses da vacina contra o coronavírus, ainda em fase de testes, produziram anticorpos contra a Covid-19 no intervalo de 14 dias. A imunização está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac, o mesmo que fechou parceria com o governo de São Paulo para uma fase de testes com 9.000 pessoas. As informações são da agência Bloomberg. Aqui, olha a quantidade de informação. Primeiro, nós temos quando aconteceu, a gente pode associar com a data da matéria e esses 14 dias que são colocados aqui. Então, como a gente sabe que a notícia é algo que tem que ser produzido para o hoje, pensando no hoje, no agora e não mais no ontem, a gente tem que pensar que esses 14 dias estão entre essa data em que foi postada essa notícia. Então, a gente já tem a resposta de uma pergunta. Quando que aconteceu essa notícia, tá? Onde que aconteceu essa notícia? A gente tem o laboratório ali, Sinovac, né? Que fechou a parceria com quem? Com o governo de São Paulo. Então, a gente já tem onde que aconteceu. O que aconteceu? Essa questão de 90% das pessoas receberem as doses da vacina contra o coronavírus. Com quem que aconteceu? Com estas pessoas. Então, vejam que todas as perguntas foram respondidas no primeiro parágrafo, que é o slide, que é onde eu tenho o resumo de tudo aquilo que eu vou encontrar na minha notícia. Aí a gente vai para o segundo e terceiro parágrafos, que é o corpo da notícia, que a gente vai ter as respostas de como aconteceu e por que aconteceu mais detalhadamente. Então, vamos ver lá. Além dos anticorpos, não foram observados nos pacientes efeitos colaterais que coloquem em risco o prosseguimento dos testes. A vacina foi batizada de Coronavac.
São Paulo foi escolhido para uma terceira fase de testes por ainda ter transmissão comunitária ativa do coronavírus. Segundo o governador João Dória, a ideia é que, caso seja confirmada a eficácia, a vacina seja fabricada em parceria com o Instituto Butantan no Brasil e poderá estar disponível no Sistema Único de Saúde em 2021. Gente, tá bem claro, né? Como que aconteceu? Não falou ali que, lá no comecinho, produziram anticorpos contra a Covid. Não falou isso aqui no primeiro parágrafo? E aí eu não disse que no corpo da notícia vai detalhar como que isso aconteceu? Então, além dos anticorpos, que já foi citado antes, não foram observados efeitos. Vejam que foi detalhado. Depois eu não disse que tem também o porquê que aconteceu. Então, por que aconteceu essa questão de testar, fazer essa testagem, desenvolver essa vacina aqui no Brasil? Então, São Paulo, no Brasil não, mais especificamente, no Brasil sim, mas mais especificamente em São Paulo. E aí a gente tem, por que foi São Paulo então? São Paulo foi escolhido para uma terceira fase de testes por ainda ter transmissão comunitária. Então vejam, gente, que tudo tem relação, tá? O título tem relação com a linha fina, que tem relação com o primeiro parágrafo, que daí vai ter relação com o segundo e terceiro parágrafo. Vejam que todas as perguntas foram respondidas e todos os elementos que a gente viu que tem que ter numa notícia estão presentes aqui. O material de vocês, então, iniciando lá na página 23, na proposta 5, diz o seguinte: notícias, informação, memória e relato. Ladrões roubam animais de zoo para comer. Não há como fugir. O texto noticioso usa técnicas para capturar você, o leitor. Qual destas manchetes mais chama a sua atenção? Sorvete de parmesão com pimenta é vencedor em concurso de sabores. Justiça determina. Lagartixa tem o direito de circular nas paredes. Montador inicia a produção do primeiro carro a água. Empresário da Indonésia faz chover dinheiro. Venezuela. Ladrões roubam animais de zoo para comer. Indiano telefona para sua família minutos antes de ser cremado. Então vejam que são todas manchetes que chamam a atenção de uma forma ou de outra, e aí vocês vão escolher uma dessas manchetes. Qual delas chamou mais a atenção de vocês? Feita a escolha de vocês vão lá para a página 24, aí tem uma explicação que eu já falei para vocês qual é a definição de subtítulo ou linha fina, então a gente já vai direto para o número 1. Escolha, na realidade está pedindo duas das manchetes da página anterior, não só uma, então vocês têm que escolher duas, tá? Transcreva-as e crie os subtítulos para cada uma delas. Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher duas daquelas manchetes lá, bem chamativas, e vão fazer o subtítulo, ou seja, vão trazer um complemento, tá? Para aquelas manchetes que vocês selecionaram, tá bom? Depois, traz ali a explicação da foto, que eu já passei para vocês também. E aí, no exercício 2, pede para vocês observarem a foto abaixo, que a gente tem lá, Antas, no Zoológico Metropolitano de Zulia, eu não sei, em Maracaibo, na Venezuela. Isaac Urrutia Reuters. Relacionando-as ao comentário acima, ou seja, contando aqui, vocês vão ter que ler a definição ali, que está colocando que a foto é uma narrativa, que mostra ali para a gente ver os personagens que ou sofreram ou fizeram alguém passar por aquela situação, tá? Ou pode mostrar o espaço em que está acontecendo aquela ação, tá bom? Feito isso, o que vocês vão fazer? A foto, ela ilustra no site veja.com uma notícia sobre o roubo de animais de um zoológico na Venezuela em 2017. E aí, pede para vocês narrarem para um grupo de colegas qual é a impressão de vocês sobre a foto, mas sem ler a notícia antes. Como a gente não tem como fazer esse processo de narração, vocês vão escrever, tá? Vocês vão escrever o que vocês acham. Pode fazer no caderno de redação de vocês mesmos. Só não esqueçam de colocar o número do exercício e o número da página. Então, o que vocês imaginam que é a história que essa imagem aqui quer nos passar? Aí vocês escrevem lá no caderno de vocês.
E por fim, pede para vocês selecionarem e transcreverem a seguir uma das manchetes da página 23. Depois pede para vocês criarem um subtítulo para ela e ilustrá-la com uma foto pesquisada por você em jornais ou revistas, avaliando bem os sentidos que deseja obter. Então, ó, o que vocês têm que fazer? Lembra que no exercício 1, lá da página 24, vocês selecionaram duas manchetes, vocês terão selecionado, né, duas manchetes e feito lá o subtítulo para cada uma dessas manchetes, né? Aí, vocês vão escolher de uma dessas duas que vocês já escolheram anteriormente e já vão colocar aqui, beleza? Então, lembrando, vai ser a manchete, depois na outra linha vai ser o subtítulo e na outra linha vocês têm que já colocar essa imagem, tá? Que vocês vão ter que pesquisar. Lembra que eu falei, né? Em algumas produções textuais poderia aparecer para vocês colocarem imagens. E aí já na primeira produção textual nossa tem. Então vocês vão pesquisar uma imagem que vocês acham que ilustra bem aquela manchete e o subtítulo que vocês fizeram para aquela notícia. Aí, se vocês acharem que não dá para colar a imagem aqui no livro de atividade de vocês, façam no caderno. Mas se forem fazer no caderno, não esqueçam de colocar aqui escrito feito no caderno e lá no caderno colocar exercício 3, página 25, tá? Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à produção textual ou ali a interpretação das manchetes, ou mesmo sobre o gênero notícias, se às vezes vocês não entenderam, acharam que não ficou muito claro a minha explicação, aí vocês já sabem que é só entrar em contato comigo, tudo bem? Nos encontramos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!